Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Quem acompanha o canal sabe que não é muito comum aqui no canal Orientação Marxista eu fazer vídeos que procuram abordar eventos mais conjunturais, ligado à ordem do dia, o que se passou nos últimos dias, nas últimas semanas. No máximo, tomo esses eventos como referência para fazer discussões mais de fundo, mais estruturais, a respeito do funcionamento do capitalismo, do seu desenvolvimento desse tipo de sociedade no período histórico mais recente. Mas nesse caso eu tive que abrir uma notória exceção, porque as atrocidades que estão sendo ditas a respeito da Venezuela no último período, principalmente por parte das figuras ditas da esquerda, são tão grandes, mas tão grandes, que eu não resisti. Não resisti e vim aqui dar os meus pitacos, fazer aqui alguns esclarecimentos, né, e criticar alguns mitos fortemente estabelecidos sobre a esquerda de viés chavista, né, bolivariano, né, como eles dizem, madurista, né? Seria madurista? Não sei. Então, resolvi aqui vir dar alguns pitacos a respeito desses temas. Coisas absurdas como de que a Venezuela foi o país que mais cresceu no último período na América Latina. Vontade de bater a cabeça na parede quando escuto isso. De que ou então que a direita gosta muito, de que a Venezuela foi um país rico, né, e hoje é um país pobre. Ou então tem sido muito comum, né, um dos turismos de esquerda, né, dessa esquerda genérica que critica o capitalismo, mas quer administrar o capitalismo de todas as formas imagináveis, inclusive por esse viés ao qual tentou o Chávez e o Maduro, que levou a Venezuela ao colapso. Essa turma adora fazer turismo político de viajar para a Venezuela, né? Nos últimos anos não teve tanto não, a galera não teve muita coragem, mas agora no processo eleitoral tiveram muitos aí. E o comentário mais comum é: fui na Venezuela, né? Tava tudo normal, tava tudo de boa, né? Tava tudo tranquilo. Vou comentar sobre isso. A questão de que criticar Maduro é fazer o jogo da direita, não é possível que vocês não estão entendendo o que significa apoiar Maduro, quem é que faz o jogo da direita. Que Chávez fez mudanças estruturais profundas na Venezuela, né? Uma revolução democrática, né? Ou então que a crise da Venezuela dos últimos 10 anos, que levou uma parte gigantesca da população a migrar, foi devido exclusivamente ao preço do petróleo. Estava tudo tranquilo, né? Lá no paraíso do socialismo do século XXI, não é assim? Do período bolivariano na América Latina. Vou comentar sobre essas questões todas, ainda que rapidamente. Vou dedicar um outro material, um outro vídeo aí para o futuro, a fazer uma análise mais de fundo do processo histórico da Venezuela. Eu já me dediquei a isso há algum tempo atrás. Inclusive tem uma palestra que deve estar rodando por aí, que eu cheguei a dar numa atividade que teve na Faculdade de Educação da FMG há anos atrás com esse tema. E o que eu vou falar aqui se vincula muito a um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, que foi um react que eu fiz ao Elias Jabbour a respeito de se existe ou não imperialismo chinês. Vai ficar muito claro para vocês aqui qual que é o papel que a China desempenha no mundo capitalista de hoje, né? O papel que a China capitalista executa, cumpre no mundo capitalista de então. Mas então é isso. Antes de entrar nesses temas que eu enumerei, eu vou fazer um comentário rápido sobre os processos eleitorais e as evidências de fraude assim contundentes, cabais, quase que definitivas, né, que ocorreram aí na última semana com a eleição do Maduro e a Corina lá, que é quase um Bolsonaro venezuelano, mas em um outro contexto. Tem tido vários falsos debates a esse respeito, a começar pela turma dita de esquerda, que normalmente é tão evidente, as evidências de fraude são tão grandes, que normalmente foge do debate e vai discutir sistema eleitoral da Venezuela, que ele é muito diferente do Brasil, que lá na Venezuela as pessoas votam no partido, e ao votar no partido você vota no presidente. Vai discutir célula eleitoral da Venezuela, né? Porque lá, como as eleições são por partido, então na célula eleitoral você tem lá umas 10 a 13 caras do Maduro, né? Porque são os partidos que apoiam o Maduro. É tudo discussão marginal, secundária, que não está no centro do debate, para fugir do que realmente aconteceu. Então vamos lá. Primeiro, deixando muito claro, tá? Os fatos você pode interpretar, cada um pode interpretar como bem quiser, tá? Se você quiser achar que o Maduro, né, é a encarnação do bem,
da justiça, né? Do belo aqui na terra, e que, portanto, ele tem o direito de fazer o que ele bem entender, já que ele está enfrentando organizações XYZ do outro lado. Você pode interpretar como quiser. Agora, os fatos foram os seguintes, tá? A apuração na Venezuela, da eleição venezuelana, não foi divulgada. Vocês estão entendendo? Tem toda a discussão a respeito de atas aí que está confundindo todo mundo. Parece o seguinte, que a oposição está reivindicando uma auditoria, né, sobre as eleições da Venezuela, querem que seja auditado, que esteja uma recontagem de votos. É muito pior do que isso, meu amigo. A apuração não foi divulgada. O que ocorreu foi uma autoproclamação do resultado, né, feito pela comissão eleitoral, que lá na Venezuela é uma comissão temporária que se faz para o processo eleitoral, indicado pelo próprio Maduro, aliás, mas ela não divulgou a apuração. Nenhum dado da apuração foi divulgado, tá? E simplesmente, no dia da eleição, chegou lá, eu não me lembro bem, 1h30 da manhã, alguma coisa assim, abriu uma tela na televisão e autoproclamou o resultado. A incompetência é tão grande, até para fraudar, que ele autoproclamou o resultado assim: existem 80% das urnas apuradas, o Maduro está com 51% e o Edmundo está com 44%, logo podemos decretar a vitória do Maduro. Meu Deus, que coisa bizarra, né? Eu até entendo o raciocínio, né? Existe uma coisa chamada de estatística, que mesmo as urnas não estando 100% apuradas, estão 80%, 70%, estatisticamente, às vezes você pode falar, olha, o candidato X está eleito, mas não matematicamente, porque se todos os votos que faltavam fossem para o Edmundo, ele virava eleição. Mas não teve a divulgação da apuração. Então, foi divulgado na segunda-feira, tá, um resultado parcial, autoproclamado, sem apresentar número nenhum, sem apresentar apuração. E, pasmem, o suposto resultado da eleição não foi divulgado até ontem, até sexta-feira. Foi esse resultado parcial autoproclamado, divulgado na madrugada de segunda-feira, e até sexta-feira mais nenhuma notícia a respeito, até que ontem eles divulgaram que teria sido 51,9% para o Maduro contra 43% e alguma coisa, né, para o Edmundo lá, que na verdade é um zero à esquerda, é uma figura ligada a Corina e Guaidó e essa turma toda, mas que foi o que eles conseguiram colocar como candidato, porque todas as outras candidaturas foram impugnadas, né? Então, não teve divulgação da apuração. Então, quando as pessoas falam de atas, não se está falando de auditoria ou de nada, é da divulgação da apuração. Nesse caso, desculpem aí toda a turma que fica falando, o sistema eleitoral venezuelano, vocês não estão entendendo o sistema eleitoral venezuelano. Nesse caso, é análogo ao Brasil. Lá você tem urnas eletrônicas como aqui. Essas urnas, como aqui, não estão conectadas à internet, né? Então, não tem como vir uma informação de fora para poder alterar os seus resultados. E uma vez feita a votação, no final, você emite um boletim de urna. É isso que estão chamando de atas, tá? Onde você simplesmente, terminada a apuração, você pega ali residualmente na urna, imprime um boletim que sai o resultado das votações naquela urna, tá? Isso é tão corriqueiro onde tem urna eletrônica. Aqui no Brasil, por exemplo, eu voto na sessão eleitoral na rua da minha casa. Se eu quiser e tiver paciência, eu posso ir lá às 6 horas da tarde no dia da votação, que se fecha a sessão, cada uma das urnas se emite o boletim, inclusive dá para você ir lá conferir qual foi o resultado. E os fiscais de urna nem se falam, pode tirar foto e tudo. Essa urna aqui, a votação foi essa. Lá não foi divulgada a apuração, tá? Então as atas de urnas os resultados eleitorais de cada urna impressos nos respectivos boletins e cuja soma vai constituir a votação geral da eleição presidencial. Nada disso foi divulgado. Agora vocês imaginam a eleição no Brasil, né? Como seria a eleição no Brasil se não tivesse divulgação da apuração nenhum. E a apuração aqui você confere em tempo real, inclusive vê na votação da urna qual você votou. Então, toda a questão de segurança envolve a segurança das urnas, que não estão conectadas à internet e cujo software vai fazer ali a contabilidade, né? Espera-se certinho, mas dizem que as urnas venezuelanas são parecidas com as brasileiras, são bastante seguras. E no final você emite ali aquele boletim. Então, o que existe ali é uma caixa preta total. Porque por mais que os fiscais e mesmo outras pessoas possam ter verificado os votos de centenas ou milhares de urnas espalhadas pelo país,
você não tem como conferir nada disso com a votação que foi anunciada, porque se autoproclamou o resultado. Todo mundo aí sai, todo mundo votou, imprimiu-se os boletins de urna e tudo mais, depois foda-se tudo isso, chega uma pessoa lá na televisão e declara o resultado. Tá? Tudo isso feito com a desculpa de que o sistema teria sido hackeado, né, por hackers da Macedônia do Norte, né, e tudo mais. Enfim, se tivesse, era só reunir de novo os boletins e publicar. Se eles apuraram lá em algum lugar, é só colocar isso na internet. Isso é uma operação simplérrima de ser feita nos dias de hoje. Então, esclarecendo então esses fatos, tá? O problema não tem a ver com auditoria da eleição ainda, não tem a ver nem com recontagem de votos, tem a ver com que a apuração não foi divulgada, foi autoproclamado um resultado parcial e só 5 dias depois foi autoproclamado um resultado final, sem que os resultados da apuração tenham sido divulgados. É muito mais simples, né? Então, dito isso, né, as evidências de fraude são contundentes, cabais, inegáveis, e não poderia ser diferente, gente. Não poderia ser diferente. Eu sei que o ritmo do apoio que se dá a um determinado candidato e tudo mais não segue necessariamente os caminhos do maior desenvolvimento econômico, de maneira direta, né? O país cresceu economicamente, então está todo mundo bem com o presidente. Caiu economicamente, está todo mundo mal. Não necessariamente assim, tem vários fatores que influenciam. Não no caso da Venezuela, meus amigos. Não no caso da Venezuela. A Venezuela, ao longo aí desses últimos anos, né, de 2015 para cá principalmente, ela teve uma catástrofe econômica e social. Ela se desmantelou completamente, ela se desmanchou, um colapso. Nós estamos falando de uma queda do PIB de 75%. Vocês conseguem imaginar o que é 75% de queda do PIB? Ainda que o PIB, né, a distribuição dele não corresponda necessariamente à proporção igual, né, da população. Às vezes o PIB pode crescer, mas só por um pedaço da população. E às vezes ele pode ficar igual, mas para a maioria da população sua renda caiu e para alguns cresceu, ainda que essa coisa no capitalismo seja absolutamente desigual, mas 75% é um percentual tão grande que dá tranquilamente para fazer uma analogia, tá? É como se 75% dos trabalhadores tivessem perdido o emprego, ou 100% dos trabalhadores tivessem perdido 75% da sua renda, num período de tempo muito curto, tá? De 2 anos, 2 anos. Então vocês imaginam o que é isso. Numa situação como essa, meu amigo, é impossível. Tá? Não tem guerra civil, não teve invasão estrangeira, não teve nada disso. Tá? É praticamente impossível qualquer governo manter minimamente a sua popularidade. Seria um dos fatos dos mais inexplicáveis se ele tivesse apoio popular para ser eleito, como de fato não tem. Como demonstra agora as manifestações de rua, que aliás, os mesmos massa de manifestantes, agora, quem está nas ruas da Venezuela, não é manifestação de 14, 15 no Brasil, ou aquelas manifestações anti-Chaves de 10, 15 anos atrás. É a massa do povo pobre, carente, fudido, você está entendendo? Que se estrepou total com essa crise na Venezuela e que já nós vamos discutir sobre ela, que está tomando as ruas da Venezuela com a revolta absoluta e total pelo que foi o país durante esse governo do Maduro. Então, meus amigos, eu queria comentar aqueles itens e a gente ir um pouquinho mais para a estrutura social da Venezuela e a gente entender, inclusive, o que tem a ver a Venezuela com a China, tá? E por que deve se defender a luta do povo venezuelano que está na rua e pela queda do Maduro, que é uma ditadura, sim, tá? Das mais intensas que se tem na América na atualidade, a tal ponto, tá, de que houve perseguição no último período, intervenção direta do governo Maduro no Partido Comunista Venezuelano, tá? Que fazia parte da base do governo, mas porque eles estavam fazendo críticas ao governo, dizendo que ele estava mais próximo dos Estados Unidos do que deveria. E ele foi lá e interviu. Mas eu queria comentar alguns tópicos aqui. O primeiro deles, que a Venezuela foi o país que mais cresceu na América Latina no último ano, nos últimos 2 anos. Quando eu escuto isso, é inacreditável que as pessoas utilizem esse argumento. Meu amigo, um partido, meu amigo e minha amiga, um país que teve uma queda do PIB de 75% no período de 2014, 2016, 2017, o crescimento que teve nos últimos anos da Venezuela não foi nada.
Não foi nada. A Venezuela é de longe o país com maior retrocesso econômico de toda a América Latina. Se a Venezuela crescer 10%, ela precisa crescer 10% ao ano durante 10 anos para recuperar o que ela era em 2013, que não era nenhuma maravilha. Vocês entenderam o que significa isso. Então, quando se mede um crescimento econômico, você sempre tem que colocar em relação aos anos anteriores. Senão não significa nada. Vou dar um exemplo para vocês. Pegue um ano seguinte a qualquer crise econômica muito profunda, tá? Crise mundial aí 2008, 2009, que no Brasil foi bater com mais força em 2010. O ano seguinte sempre você vai ter um percentual de crescimento grande, mas é um falso crescimento, porque esse crescimento se dá sobre a queda que teve nos anos anteriores. Então, por favor, gente, parem com essa de que a Venezuela, né, foi um país com Maduro, foi o país que mais cresceu na América Latina no ano passado. Vocês estão de brincadeira comigo. A Venezuela, sob o governo do Maduro, passou por uma das maiores catástrofes econômicas e sociais e o ano passado ainda está dentro dela. Mas não saiu nem só um fio de cabelo, como nós vamos procurar mostrar para vocês aqui. Também é preciso fazer um parênteses a respeito do discurso que a direita faz muito, de que a Venezuela era um país rico, os maiores PIBs per capita da América Latina, e que durante os governos Chávez e Maduro ela passou a ser um dos países mais pobres da América Latina. Não. A Venezuela sempre foi dos países mais pobres da América Latina. PIB per capita não mede porra nenhuma, principalmente nesse caso. Porque em alguns momentos a Venezuela teve uma renda petroleira muito elevada, então o seu PIB per capita era alto, mas isso não era distribuído para a população em praticamente nada. A Venezuela, durante todo o século XX, sempre teve índices com relação à renda média da população, que não é o PIB dividido pela população, a renda que efetivamente tem a maioria da população, de desigualdade, de pobreza, de infraestrutura básica, dos piores da América Latina, sempre. Tá? Só compete ali por baixo com Bolívia, Peru, tá? E regra geral está muito atrás de todos os outros aqui na América do Sul, tá? Inclusive, uma das razões que levou o Chávez ao poder foi isso, né? Ele alimentou as expectativas, sim, de uma fatia gigantesca da população venezuelana, porque um país com um recurso natural tão grande, a Venezuela tem das maiores reservas de petróleo do mundo, só compete com a Venezuela nas reservas que ela tem a Arábia Saudita, para vocês entenderem. E ainda assim, uma população que no geral tão pobre, tão desigual e tão apartada da riqueza do país. Chávez chegou ao poder prometendo mudar isso, prometendo fazer mudanças estruturais na Venezuela. Carregou consigo uma parte gigante da população. Sofreu um golpe em 2002 e a população foi à rua para defendê-lo, em massa. Essa mesma população que agora está na rua, querendo, com toda razão, derrubar o governo do Maduro, que, né, passou por esse processo eleitoral que a gente comentou no início, tá? No entanto, não houve solução de problema algum, mas vou comentar sobre isso logo adiante. Então, foi sempre um país desigual, marcado por uma quantidade de pobreza gigantesca, por miséria gigantesca, por falta de estrutura básica e tudo mais. Sempre foi. Terceiro ponto que eu gostaria de comentar aqui, que eu vi vários relatos de pessoas que estiveram na Venezuela e falaram, poxa, fui na Venezuela, cheguei aqui, mas estão falando só mentira da Venezuela. Tá tudo normal, as pessoas caminhando pelas ruas, né? Andando pelas praças, não é assim? Nos supermercados, as pessoas no supermercado comprando as coisas, andando de bicicleta na rua. Falando, meu Deus, você esperava que você fosse ver o quê? A turma rolando no chão e gritando desesperadamente, todo mundo. O que vocês esperavam que encontrar? Agora vai viver na Venezuela, nesses últimos 10 anos principalmente, tá? Vai principalmente para os bairros periféricos da Venezuela, conversar com as pessoas da Venezuela. Eu atuo no partido, PSTU, a gente pertence à LIT, que é uma organização internacional. Nós não temos uma organização grande na Venezuela, mas temos um grupo de pessoas lá, né? A gente tem se informado com eles frequentemente. Vai viver. Saiu da Venezuela, gente, nesses 10 anos aí do governo Maduro, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas que saíram da Venezuela, um país que hoje tem 24 milhões de habitantes. 25% da população da Venezuela fugiu da Venezuela nos últimos 10 anos. E nem foi por perseguição política não, tá? No geral. É porque senão ia morrer de fome, não tinha como sobreviver, tá? Você acha mesmo que dá para fazer uma avaliação do país, né, parando lá na praça e olhando para as pessoas? É uma brincadeira uma coisa dessa. Até porque tem uma burocracia
do Maduro, oriunda de todo o aparelhamento que o Chávez fez depois que ele tentou sofrer o golpe de 2002, que foi revertido, ganhou respaldo para isso, um aparelhamento que você tem o exército, a polícia, a estrutura judiciária do governo, blindada, indicadas pelo governo e que tem acesso hoje à renda petroleira da Venezuela. Tá, meus amigos? É isso que acontece na Venezuela hoje. É um dos governos mais repugnantes que tem no continente. É essa a minha visão do governo Maduro, deixando muito claro. E aí fica claro para vocês, então, o quarto ponto, né? Que criticar Maduro, meu amigo, não é fazer o jogo da direita. O que faz o jogo da direita são governos como o do Maduro. Você imagina essa turma que está lá e que ainda resolveu se revestir dessa áurea, né, do socialismo do século XXI, do novo bolivarianismo. Aliás, socialismo do século XXI, que durante anos de governo o Chávez jamais tinha sequer mencionado o nome. Aí ele ganhou a eleição, acho que em 2006, se não me falha a minha memória, e depois de ter ganhado a eleição veio com esse negócio. E que levou a Venezuela ao colapso e à catástrofe social que ela está vivendo, controlada por uma burocracia de ferro, sobre um regime ditatorial que faz essa fake news desse processo eleitoral, onde não interessa quem votou, né? Não se divulga a apuração e depois chega lá o cara da comissão e autoproclama o resultado como ele bem entender, se colocando como se fosse o paladino da esquerda na América Latina, levando a Venezuela ao colapso. Quem faz o jogo da direita? Quem alimenta a direita? Qual é o país que hoje se tornou referência por todas essas coisas na América Latina inteira, que esquerda e até mesmo socialismo e tudo mais é a Venezuela? Quem bota combustível nos Guaidós e nas Corinas da vida, tá? Que estavam desmoralizados há 20 anos atrás, quando devolveram Chávez ao poder depois da tentativa de golpe e que hoje ganham cada vez mais força? Quem faz o jogo da direita? Por último não, mas 2 pontos que eu queria abordar e o mais importante está por vir. A ideia de que Chávez fez mudanças estruturais profundas na Venezuela e de que, infelizmente, todo esse processo ele desceu pelo ralo por causa da queda do preço do petróleo. Um argumento como esse não resiste nem por um só segundo. Tá? Primeiro, se Chávez realmente fez mudanças estruturais profundas na Venezuela, porque a Venezuela estava tão dependente do petróleo, ao ponto de que, na primeira queda dos preços, o país se desmantelou por completo, a ponto de 1/4 da população do país migrar do país para não morrer de fome. Que mudança estrutural foi essa? Então o que aconteceu foi o seguinte, meus amigos. Chávez, de fato, fez políticas assistencialistas bastante extensas, projetos habitacionais, de auxílio imediato à população, teve algumas coisas nessa direção. Regado e fomentado, junto com o aparelhamento que ele fez da estatal do petróleo e etc., com empréstimos chineses, empréstimos da China. Tá? Teve um pouco de empréstimo russo também, principalmente da China, volumosos empréstimos, para ser pago em períodos longos diretamente em petróleo. Tá? Então, para financiar as políticas assistenciais imediatas do Chávez, sem mudança estrutural profunda, sem controle operário e dos trabalhadores das estruturas produtivas, sem um projeto de desenvolvimento, tanto no campo como no setor urbano, não, para bancar medidas assistenciais diretas e o aparelhamento completo que ele fez do Estado venezuelano, com empréstimos da China pago em petróleo. Aí o que aconteceu? Em 2015 o preço do petróleo caiu, só que ele caiu, tá? Tô até com a cotação aqui do petróleo, vocês podem procurar aí no Google, cotação do petróleo aí dos últimos 20 anos, 25 anos, vocês podem comprovar os dados que eu estou dizendo aqui. A queda do preço do petróleo, né, da cotação do petróleo de 2015 para frente, foi no mesmo patamar que teve, por exemplo, em 2009 e 2010. Percebe? Mas se em 2009 e 2010 o petróleo estava ali entre 40 e 60 dólares, o mesmo patamar de preço, né, 40 e 80, que ele esteve de 2015 para frente, até 2020, 2021, por que razão que a Venezuela quebrou de 2015 a 2020 e não estava quebrada em 2009, 2010? Porque o principal problema aí não foi só o preço do petróleo.
é que o petróleo venezuelano, uma fatia da produção da PDVSA, a estatal do petróleo venezuelana, estava diretamente atrelada a pagamento de empréstimos chineses. Tá? Acontece que esses empréstimos não eram pagos nem em dólar, tá? Eram pagos diretamente em petróleo. Acontece o seguinte, se você vai pagar, por exemplo, 700 mil barris de petróleo dia de empréstimos à China, com a cotação do petróleo estando a $120, a $100 o barril. Se essa cotação cai pela metade, você não vai ter que entregar 700 mil barris, você vai ter que entregar 1.400 barris, 1.500 barris, para pegar os empréstimos que você pegou com a China. Isso fez com que a Venezuela, a partir de 2014, começasse a direcionar quase toda a renda petroleira, quase todos os recursos do petróleo para pagamento de empréstimos chineses, a tal ponto que descapitalizou a empresa, descapitalizou a PDVSA. Porque uma regrinha básica, não é nem do capitalismo não, meu amigo, é de qualquer sociedade, de qualquer sistema produtivo. Você produz, você tem que guardar aquilo que é necessário para você reproduzir, repetir o processo de produção, pelo menos naquele mesmo patamar, na mesma escala, o termo técnico. Se você torra toda a renda do petróleo, incluindo aquela que é para pagar os custos, a empresa fica sem condições de voltar a produzir naquele mesmo patamar, porque você torrou a grana, no caso você torrou pagando empréstimo chinês, torrou a grana necessária para que a empresa continue existindo no mesmo patamar. A PDVSA, a estatal do petróleo, que chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo dia, isso caiu em cerca de 70%, foi para menos de 1 milhão, para 700, 600 mil barris de petróleo dia. Essa queda da produção da PDVSA corresponde precisamente à queda do PIB da Venezuela. Porque a Venezuela, meus amigos, é o Brasil daqui a décadas, se a gente não inverter esse processo. É um país monoindustrial. A Venezuela não tem indústrias nem sequer estrangeira para produzir qualquer outra coisa. Tem, mas é pouquíssima coisa. Um país monoindustrial que depende exclusivamente do petróleo. Tá? O caminho do processo de desindustrialização para o qual está caminhando o Brasil, a Venezuela ilustra precisamente para onde o Brasil está indo, se isso continuar em dose acelerada. O que vai ser do Brasil se a gente virar um mero produtor de petróleo, minério de ferro e agronegócio. Tá? A Venezuela é isso. Então o que acontece? Essa loucura burocrática administrativa do governo venezuelano, que se endividou até o talo com a China, para poder fazer medidas de acesso imediato, inclusive com um bom viés eleitoral, porque medidas estruturais, se fosse dialogado, discutido com a população, com participação direta, são medidas de mais médio prazo e não tão imediatas. Então não houve mudança estrutural nenhuma da Venezuela. Tá? E não só houve uma mudança estrutural, como a estatal do petróleo venezuelana foi destruída. Porque com a queda do preço do petróleo, todo o recurso do petróleo foi usado diretamente para pagar os empréstimos para a China, que eram empréstimos em petrodólares, em petróleo, pagamento direto em petróleo. Esse petróleo saía direto da PDVSA para a China, tá? Sem gerar nenhuma receita para a empresa. A empresa se descapitalizou, não teve como ter recursos para voltar a investir, para voltar a aplicar no processo produtivo, para pelo menos produzir no mesmo patamar. E isso levou o quê? A que ela não tivesse mais condições de produzir no mesmo patamar que tinha antes. Com isso, a produção de petróleo na PDVSA despencou de 3 milhões de barris para menos de 1 milhão de barril dia. E ela não despencou porque não existiam compradores. Ela despencou porque a empresa foi descapitalizada, porque os seus recursos migraram inteiros para a China para pagar um empréstimo. E como esse descontrole todo aconteceu? Porque antes o governo estava administrando. Vai 700 mil de barris, né? Fazendo uma simplificação aqui, 700 mil barris vai para a China, mais 800, 900 mil fica aqui para bancar o aparato estatal venezuelano, o outro 1 milhão que sobrou é para renovar o processo de produção. Ora, quando que aconteceu? Quando o preço do petróleo caiu, o que foi para o limbo? Exatamente o recurso para poder renovar o processo de produção da PDVSA, porque não tinha como não pagar os empréstimos à China, do qual a Venezuela se tornou completamente dependente e subordinada, e tampouco o aparato estatal venezuelano, né, do nosso querido Maduro, que é a base de sobrevivência dele, aparelhamento do exército, do Estado e de tudo mais. Então, ficou o quê? Ficou a empresa sem ter recurso voltando para ela para continuar o processo de produção. A produção despencou e o país colapsou. Vocês percebem que loucura?
É esse o regime, é esse o tipo de mudança estrutural que é o tal do socialismo do século XXI, que advoga, que é o nome auto-atribuído por Chávez ao processo que desenvolve na Venezuela. E detalhe, tá? Os empréstimos mais volumosos com a China foram feitos exatamente em 2013, no último ano do governo Chávez, tá? Foi feito exatamente. Então não é uma questão só do Maduro, é de todo esse regime que passa por Maduro e por Chávez, tá bom? Então, o que vocês esperam? Tá? Eu coloco aí a pergunta para quem acha que nós devemos defender Maduro contra a direita. O que vocês esperam? Que a população venezuelana, que viu a economia colapsar, 75% de queda do PIB, 7 milhões tiveram que migrar para o exterior, que passaram penúrias assim as mais básicas e que ainda estão num patamar econômico muito inferior ao que era 10, 12 anos atrás, tá? Muito inferior ao que era 10, 12 anos atrás. Que tem uma burocracia estatal que controla o exército, o judiciário e todo o aparato, que é quem ganha a renda petroleira, porque a Venezuela ainda não ultrapassou 1 milhão de barris de petróleo dia. Ainda não ultrapassou. Eram 3 milhões há 10 anos atrás. Pela descapitalização que foi feita pela empresa e pelo atrelamento da renda petroleira que migrou diretamente para os cofres chineses, em troca de empréstimos para fazer medidas assistenciais lá atrás. Não estou contra essas medidas assistenciais, agora veja como foi feito, para bancar uma burocracia chavista que na primeira queda do petróleo a coisa toda se desmanchou. Percebe? Se a Venezuela continuasse a produzir 3 milhões de barris dia, como ela produzia 10 anos atrás, não tinha tido uma dificuldade econômica, mas não tinha tido colapso financeiro nenhum do Estado venezuelano. Tá? Só que é isso que se paga quando se tem dependência com a China e a dominação chinesa sobre a Venezuela de um lado e bancar uma burocracia gigantesca, totalmente aparelhada e indicada pelo governo do outro. Alguém acha que isso vale a pena ser defendido por um só segundo? Chávez, com a ditadura que hoje está instaurada na Venezuela, como fica claro pelo processo eleitoral venezuelano, Chávez não, Maduro, né? Maduro, é o mesmo processo. Tem que cair pelas ruas, tá? Isso não significa defender a Corina, o Edmundo e o idiota do Guaidó, tá entendendo? Agora, é compreensível que boa parte da população hoje veja como alternativa esses opositores, é compreensível, tá? Que tiveram aí como oposição mais visível ao Maduro e chavismo ao longo dos últimos 20 anos e que foram alimentados pela catástrofe social a qual conduziu o Maduro e o chavismo. Mas não nos resta outra saída a não ser denunciar implacavelmente o governo do Maduro, tá? E foi todo o processo que se estendeu de Chávez até o Maduro, fazer uma propaganda permanente de que socialismo não é aquilo pelo qual passou a Venezuela, denunciar o que foi o processo, ao mesmo tempo que denunciar o que é a Corina, Guaidó e toda a direita venezuelana, mas para que a população venezuelana possa fazer experiência, inclusive, com as próprias alternativas que ela elege. Porque, meu amigo, a perspectiva da classe trabalhadora, a perspectiva marxista de fato, socialista de fato, é aquela que parte da concepção de que a classe trabalhadora e sua perspectiva não tem nada a esconder. Não tem nada a esconder. Tá? Se você precisa defender a fraude feita no processo eleitoral de Maduro, porque supostamente ele representa o bem contra o mal, é que significa que você não defende a perspectiva de auto-organização da classe trabalhadora para que ela possa gerir toda a produção que ela faça. É porque você acredita que há um grupo de eleitos que pode salvar a pátria, e os salvadores da pátria estão aí para a gente ver o resultado. Tá? Então a classe trabalhadora não tem nada a esconder. Você só conseguirá construir uma alternativa independente à direita venezuelana e ao chavismo, bolivarianismo, né, e madurismo do outro lado, se você denunciar implacavelmente o que ambos são, a serviço de quais interesses estão e os seus respectivos projetos. O do Chávez e do Maduro já está na cara da população venezuelana inteira qual é, e não é a serviço da população venezuelana. Tá bom? É o interesse de uma casta burocrática, de uma burguesia nova que se produziu através do chavismo e que hoje está à frente das principais estruturas venezuelanas. A mesma coisa a posição da Corina e do Guaidó, que está a serviço aí
de um setor alinhado com os Estados Unidos, que perdeu espaço na Venezuela ao longo do último período. A classe trabalhadora não precisa ser alinhada a um dos campos burgueses. Ela tem que construir uma alternativa de forma independente. E ela só vai conseguir isso se apoiando nas mobilizações que acontecem e denunciando implacavelmente ambos os campos. Só que atualmente o que existe é um governo que levou a Venezuela ao colapso econômico e que, de maneira fraudulenta, quer permanecer no poder e que a população legitimamente tem manifestado contra. Não há dúvidas de qual posição ter a respeito desse processo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que foi um vídeo com caráter diferente, sei que eu pincelei vários aspectos aqui, que todos eles podem e devem ser desenvolvidos com muito mais calma, mas espero ter ajudado aí a destruir várias coisas do discurso que está sendo atualmente feito. Em primeiro lugar, na Venezuela, não é que não se quer fazer auditoria, ou o que quer que seja, o que houve lá foi uma autoproclamação do resultado, sem apresentar qualquer evidência, ocultando a apuração que jamais foi divulgada, tá bom? Venezuela cresceu no último ano, coisíssima nenhuma, crescimento tem que ser analisado no médio prazo, e o que aconteceu na Venezuela foi um colapso econômico. A Venezuela sempre foi um dos países mais pobres da América Latina, ainda que isso não se refletisse no seu PIB per capita por causa da elevada renda petroleira. Sim, Chávez chegou ao poder alimentando ilusões a respeito de um setor burguês que parasitou essa riqueza petroleira por décadas na Venezuela e criou um outro parasitismo agora associado à China, à Rússia, a outros setores em torno de uma propriedade privada e sob a proteção de uma casta burocrática com caráter ditatorial, e cujos resultados nós vemos hoje na ordem do dia na Venezuela, tá? Criticar Maduro não é fazer o jogo da direita, é Maduro que alimenta a direita venezuelana. Hoje a maioria da população venezuelana votou na direita pelo que foi a realidade da Venezuela sobre o governo Maduro nos últimos 10 anos. Isso não foi causado porque o preço do petróleo caiu, a produção do petróleo caiu, a estatal do petróleo da Venezuela foi desmantelada. Isso aconteceu porque se atrelou toda a renda petroleira. Vamos simplificar assim, 1/3 é uma casta burocrática do governo, 1/3 era para renovar a produção, o outro terço era para a China pelos empréstimos gigantescos que o Chávez contraiu. Com a queda do preço do petróleo, foi a renovação da produção que foi atingida. Era a única que dava para mexer e com isso a empresa foi destruída. A Venezuela produz hoje 3, 4 vezes menos petróleo do que produzia 10 anos atrás. Tá bom? Dá para defender isso? Tem ou não tem razão a população venezuelana ao se manifestar contra o governo Maduro, ao querer a caída imediata do governo e a fraude que foi o processo eleitoral? Ela está iludida com a posição ligada à direita? Acho que muitos nem estão iludidos, tá? Mas vê como a única alternativa que existe. O que nós vamos fazer? Nos colocar de forma independente e começar a construir uma outra alternativa, apoiando legitimamente a luta que eles fazem contra o governo que existe no momento? Ou vamos ficar eternamente à espera de que surja uma terceira alternativa que nunca vai surgir enquanto a gente escolher um dos dois campos, tá? Então é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Abaixo a ditadura de Maduro.